Olá, graça e paz para todos. Gente, neste vídeo eu vou trazer 5 perguntas e 5 respostas sobre os últimos dias. É importantíssimo todo cristão conhecer deste assunto para estar preparado para aquele grande dia, o dia da segunda vinda de Jesus. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você está no canal O Renovo da Palavra. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você, se este tema agregar algum valor, algum conhecimento, for de alguma ajuda para você, compartilhe com, no mínimo, mais uma pessoa, ok? Então vamos ao tema. 5 perguntas. Antes de tudo, gente, a Bíblia, nos seus livros, ela traz a expressão últimos dias. Sempre que estamos estudando escatologia, surge uma série de perguntas no entorno desse tema. Então eu selecionei as 5 principais perguntas e aqui estou para trazer as respostas e deixar disponível para você. A primeira pergunta que sempre é feita: quando começaram os últimos dias? Então vamos lá. Gente, para trazer uma resposta a esta pergunta, nós precisamos recorrer ao livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Sim, a profecia das 70 semanas. Esta profecia é importantíssima dentro do contexto dos últimos dias, porque ela marcou com muita exatidão o primeiro advento do Messias. Existem os 2 primeiros blocos das 70 semanas, os 483 anos, e eles fecharam exatamente quando o Messias chegou na terra de Israel. Então, olha só, veja o que o escritor aos Hebreus deixou para nós em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Observe bem como que o escritor aos Hebreus deu uma aula de escatologia para nós. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele está respondendo à primeira pergunta. Os últimos dias começaram exatamente quando o Messias deu início ao seu ministério na terra de Israel, quando Jesus começou a pregar e a anunciar a sua chegada. Mas existem outras perguntas. Vamos lá para a segunda pergunta e trazermos também a resposta. O que são os últimos dias? Gente, os últimos dias é uma linha do tempo. Os últimos dias, na realidade, está relacionado com a última semana de Daniel. Você sabe que existe aquele ato de tempo na profecia, existe o desenrolar da última semana. Então, tudo isso é o que as Escrituras Sagradas chamam de últimos dias. Mas resumindo e simplificando, os últimos dias é o espaço de tempo entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. Este espaço de tempo profético é o que nós chamamos em escatologia de últimos dias. Vamos para a pergunta de número 3. Últimos dias de quê? Muitas pessoas fazem essas perguntas, mas para aí, últimos dias de quê? Em primeiríssimo lugar, é importantíssimo te dizer que não são, gente, os últimos dias do planeta Terra. Não existe nenhuma profecia na Bíblia onde é ensinado que o planeta Terra vai terminar. Existem alguns que ensinam, um grupo que ensina, que os últimos dias nas Escrituras diz respeito
ao fim da era judaica de sacrifícios. Eles associam a queda do Templo de Jerusalém no ano 70 DC. Eu não corroboro com esse pensamento, que os últimos dias ensinados nas Escrituras está relacionado com o final dos sacrifícios na era judaica. Mas enfim, últimos dias de quê? Sem nenhuma dúvida, quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, a Bíblia está falando sobre o fim daquilo que nós conhecemos como o governo dos homens. Mas e qual é a base bíblica para isso? Vamos lá, eu vou te mostrar a base bíblica para isso. Em Daniel capítulo 2, o profeta, ele foi chamado pelo rei Nabucodonosor para então interpretar um sonho do rei. Qual foi o sonho do rei? O rei viu uma grande estátua, e essa estátua, ela tem as suas partes, as suas divisões. Ela representa os grandes impérios que já governaram esse mundo. O primeiro, o Império Babilônico. Segundo, o Império dos Medo-Persas. Terceiro, o Império Grego. Quarto, o Império Romano. E quando a gente chega nos pés da estátua, em Daniel capítulo 2, ali estão os estados nacionalistas que vão existir, ou que já existem hoje, exatamente no mesmo território onde outrora existiu o Império Romano. Então, é cortado uma pedra sem mãos, ou seja, de forma sobrenatural, e esta pedra bate contra a estátua, diretamente nos pés da estátua, e tudo desmorona. Essa pedra representa o reino de Deus que vai ser estabelecido aqui na terra. Gente, últimos dias de quê? Tudo que nós compreendemos como governo humano vai desaparecer por ocasião em que o reino de Deus foi instalado aqui na terra. Nunca mais nós vamos ver nada sobre governo humano, e sim a teocracia, o governo de Deus 100% sobre a vida dos homens. A vontade de Deus vai ser feita aqui na terra como é nos céus. Isto é o porquê dos últimos dias. Últimos dias de quê? Daquilo que entendemos como governo humano. Uma outra pergunta, a pergunta número 4, que é muito importante também. Estamos vivendo os últimos dias? Ora, nós estamos no século 21. Estamos vivendo? Claro, estamos vivendo sim os últimos dias. Por que esta pergunta? Porque muita gente acredita que os últimos dias foram restritos apenas à era dos apóstolos, no primeiro século. Mas eu vou te dar uma base bíblica muito sólida e concreta, que os últimos dias não ficaram restritos apenas à época dos apóstolos. Vamos lá? Atos capítulo 2, versículo 17. Olha só o que o apóstolo Pedro falou. Atos 2:17 está falando sobre a descida do Espírito Santo. É evidente, gente, que esse texto relaciona os últimos dias com a descida do Espírito Santo. Agora veja o que diz o versículo 39, ainda Atos capítulo 2, versículo 39. Eu vou ler para você. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então vamos lá, uma explicação muito simples, muito calma e muito plausível. Os últimos dias estão relacionados com a descida do Espírito Santo. Olha só, Pedro disse que a promessa estava dizendo respeito a vós. Vós quem? Os ouvintes do apóstolo Pedro naquele momento. A vossos
filhos. Quem são os filhos aqui mencionados? As gerações de judeus futura àquela que estavam ouvindo o apóstolo. A todos os que estão longe. Quem eram os que estavam longe e ainda estão? Os judeus da diáspora. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui o apóstolo está falando de pessoas de todas as nações, pessoas de todas as línguas, pessoas de todas as tribos e em qualquer tempo. Enquanto Deus nosso Senhor estiver chamando, enquanto a promessa da descida, o derramamento do Espírito Santo estiver em andamento, nós ainda estamos nos últimos dias. Agora, para terminar o nosso vídeo, a última pergunta: quando terminarão os últimos dias? Gente, é evidente que os últimos dias vão se findar quando Jesus Cristo se manifestar fisicamente aqui na terra, na segunda vinda do Senhor, quando ele vai ressuscitar os mortos e também ele vai trabalhar em relação aos vivos. Quando Cristo julgar a todos, este vai ser o último dia na sequência dos últimos dias, quando ele vir para presidir o juízo final. Então fica muito claro para nós que o marco decisivo está relacionado com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, eu te peço, compartilhe este vídeo com pelo menos mais uma pessoa. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.